Olá, sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. Você cuida da sua mente da mesma forma que cuida do corpo? Sim, a saúde mental é importantíssima e não deve ser negligenciada. A pandemia do novo coronavírus pôs em xeque a nossa saúde mental e nos provou que quanto mais equilibrados estivermos, menos sofrida será a quarentena. Problemas de saúde mental têm se tornado cada vez mais comuns em todo o mundo. Um levantamento feito pela plataforma Vitude, voltada para a saúde mental, mostrou que 86% dos brasileiros sofrem de algum transtorno mental, como ansiedade, depressão ou estresse. Pois é, segundo a Organização Mundial da Saúde, 9,3% da população mundial tem algum problema de ordem psicológica. Para conversarmos sobre esse assunto, convidamos a psicóloga Gabriela Malta, que vai nos explicar como podemos cuidar da nossa saúde mental para nos ajudar a viver melhor. Não saia daí, a gente já volta. Olá, sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta e hoje nós vamos conversar sobre saúde mental. A nossa convidada é a psicóloga Gabriela Malta, que vai nos contextualizar sobre a saúde mental dos brasileiros agora na pandemia. Gabriela Malta, seja bem-vinda ao Alagoas em Pauta. Obrigada, Dani. Estava esperando ansiosa esse convite, né? Porque eu já venho acompanhando o seu trabalho, vendo o quanto você tem trazido temas pertinentes de esclarecimento para a sociedade. E nada mais justo, importante a gente estar falando de saúde mental nesse processo, inclusive de pandemia em que nós nos encontramos. Então, estou muito feliz, agradeço também o convite, a oportunidade de estar falando sobre esse tema com você aqui. Ai, que bacana. Gabi, com a pandemia do novo coronavírus, a gente teve que se adequar a uma nova realidade de quarentena, isolamento social, as pessoas estão longe dos amigos e dos parentes, enfim. Isso mexeu com a nossa cabeça. Sim. Né? Como que você tem avaliado a saúde mental dos brasileiros nessa pandemia? Dani, assim, é muito importante estar falando sobre isso, porque de fato a gente vem recebendo relatos, eu particularmente como psicóloga, venho recebendo bastante relatos de pacientes, amigos, familiares, pessoas próximas que têm buscado apoio, né, nesse processo de mudança, porque é um processo de ressignificação total. A gente costuma investir muito na saúde física, né? Se fala muito nos cuidados, né? Álcool em gel, lavar as mãos, a questão da gente estar se exercitando, que não deixa de ser importante, claro, né? Eliminar aí um sedentarismo, a boa alimentação para melhorar a imunidade e tudo mais. Mas a gente não pode deixar de dar importância à questão da saúde mental, né? E infelizmente ainda existe muita gente que não investe na saúde mental. Né? Então, a busca desse equilíbrio do indivíduo no meio em que vive é muito importante para manter a qualidade do seu processo de desenvolvimento, na questão de você se movimentar, daquilo que você faz nas suas rotinas, as questões do cotidiano. Então, investe-se muito no corpo e esquece um pouco dessa mente. E eu costumo dizer que corpo e mente andam juntos. Verdade. Né? Você não tem como você investir tanto nesse corpo se a tua mente estiver aqui bagunçada, arranhada. Algo vai te incomodar, algo vai não te deixar no eixo que você precisa estar. Inclusive, está acontecendo muito com muitas pessoas nesse processo de mudança com a pandemia. Né? Quem já investe nesse tratamento de psicoterapia, quem já vem no processo de autoconhecimento, vai ter um ganho aí na frente. Claro. A essas pessoas que têm passado por algumas dificuldades. Vai conseguir superar melhor essa fase que está durando bastante. Isso. A gente achou que fosse durar uns 2 meses, mas isso está se postergando. E para ficar trancado em casa com os seus familiares não é uma coisa fácil. E angustia. Né? Tudo aquilo que é proibido, né, gera um pouco de angústia. Porque o livre-arbítrio é você transitar do jeito que você quer, nas suas escolhas. Então, isso mexe muito, né, com o nosso processo mental. Qual é o momento que eu tenho para agir? Como eu posso agir? O que é que eu devo fazer? É um momento de isolamento? É um momento de ressignificar conteúdos, ressignificar pensamentos, as emoções, os próprios valores da gente. Valores, as crenças, porque é uma mudança total, né? Não é um período que marcou, que vem marcando, que estamos passando esse processo, vai passar, né? Eu sou muito confiante que vai passar, mas não vai ser como antes. Como antes, né? A gente vai encontrar ainda
uma certa dificuldade, Sim, né, até a vacina chegar, para a gente viver como nós com vivíamos. segurança, com mais segurança, né? Porque a questão de você viver... Sempre com mais higiene também agora, Também, né? todo mundo ressignificou até a questão da higiene. Você vê crianças, né, repetindo a fala de um adulto, do que se escuta, e que é importante esse contextualizar até para as crianças também, porque são, né, futuros adolescentes, adultos, e eu espero que isso realmente venha nos melhorarmos em um todo. Com certeza. Gabi, eu tô em casa, eu tô isolada e tô me sentindo mais triste, mais angustiada, né? O que eu posso fazer para melhorar isso? Porque quem já se cuidava antes, né, mentalmente falando, Sim. tá com mais facilidade para enfrentar esse isolamento. Certo. Mas para quem já tinha lá uma depressãozinha escondida, Isso. já era ansiosa por natureza, agora está ficando mais. Sim. Né? E procurar um profissional assim, nesse momento, muitos médicos não estão atendendo só por Skype. De repente, não é o melhor momento para você encontrar um psicólogo. Sim. Então, você tem que se autoajudar ou ajudar a quem convive com a gente. Né? Amigos, parentes, mesmo que seja por telefone, por celular, enfim. Como é que eu posso me ajudar e ajudar outras pessoas? Primeira coisa muito importante, Dani, assim, o autoconhecimento, por mais que a gente, né, repita falar sobre isso, ele é um processo que é interno, né? Você precisa se observar. Eu costumo dizer que você aprende mais no oculto, no profundo, né, do que quando as pessoas te observam e falam, você é assim, você é assado. Tá, as pessoas que estão em volta, né, a gente não vai desmerecer o que elas estão trazendo, mas o que a gente sente, como a gente está se observando, é mais importante. Então, às vezes, aquele pensamento persistente que está ali, né, durante o dia, que nos consome, aquela preocupação constante, que você se mantém ali, você diz, espera aí, por que eu estou pensando tanto sobre isso? Né? O próprio conteúdo informativo, que é muito importante para esclarecer, mas se você ficar ali o tempo inteiro, obsessiva, né? Você já sabe dos cuidados, você já sabe do que está acontecendo, da atualização dos fatos. Você não precisa estar ali o tempo inteiro, toda hora, acompanhando isso, porque é uma preocupação constante. E aí vai gerar uma ansiedade muito maior, que vão ter alterações químicas no nosso cérebro, né? E aí você começa a ter realmente a crise de ansiedade, uma crise de pânico. Então, é muito importante esse olhar para dentro. A pessoa que estiver passando por esse momento, muda um pouquinho o foco. Ocupa a tua mente com outras coisas. Tenta redirecionar esse pensamento, né? Para uma coisa que você gosta de fazer, né? Um telefone, vai ligar para uma pessoa que você não fala há muito tempo, resgata, né, esse sentimento, essa necessidade de já que a gente não pode estar em contato pessoal, mas que não esqueça que existem outras maneiras de você se aproximar. Os idosos, por exemplo, eles estão passando por alguns processos de dificuldade. A criançada também em casa. Né? Porque são pessoas de risco, então às vezes você acaba isolando todos os parentes, e geralmente se faz a confraternização do final de semana, se encontra. E aí eu tenho dito, não deixa isso ficar de lado, né? Através de uma videochamada, fala com seu avô, com a sua avó, né? Resgata essa criança lá dentro, pede para ver fotos, resgata a memória, sabe? Uma música, coloca uma música bacana para iniciar o dia, um café da manhã. Então a gente está num processo de, assim, resgatar mesmo a nossa memória, as lembranças, os sentimentos. Isso ajuda, né, Gabi? Dá um conforto. Um aconchego, um conforto. Né? Porque a sua própria mente, de você reviver momentos felizes. E tudo isso vai mexer com o corpo, com a mente, né? Porque as sensações, elas são sentidas. Claro, então, claro. Eu costumo dizer que, assim, respondendo um pouco do que você trouxe, Dani, ficar muito atento no pensamento, né? Nas suas emoções. Poxa, eu estou pensando muito sobre isso e eu percebo que eu estou sentindo raiva, estou sentindo muito medo, estou sentindo uma angústia muito grande. E como é que está sendo o meu comportamento durante esse dia? Estou perdendo o sono, né? Estou faltando o apetite. Então, é importante salientar que todos esses fatores vão gerar
uma necessidade de você procurar a ajuda de um profissional. Uhum. Então, quando você começa a ter perdas significantes ao longo do seu dia, você não consegue mais fazer aquilo que você está fazendo, você não consegue produzir aquilo que você almejava produzir. E você está ali estagnada, vamos dizer assim, naquela preocupação, naquele pensamento, naquele medo constante, é realmente importante acionar um profissional, né? Mesmo que seja nesse momento por online, um atendimento online. Eu sei que muita gente vai ter essa resistência, mas tem muita gente também que já está começando a atender presencial com todos os cuidados, né? Que tem que ser feito. E o familiar também tem um papel muito importante nesse processo, porque às vezes o doente ele não se percebe. É verdade. Ele não se percebe, então tem que ficar todo mundo muito atento. Às nossas crianças, aos nossos idosos e a nós mesmos, e reconhecer que precisa de ajuda. É verdade. É outro Isso processo. é muito importante. Assim, a quem está nos assistindo, que está se percebendo nesse processo, mas não tem condições de pagar um profissional, né, um psicólogo. A rede, o SUS, oferece esse tratamento para pessoas de baixa renda, sem condições? Oferece, Dani, oferece, e assim, é importante, lógico que vai ter as dificuldades encontradas, porque para atender toda a população, realmente, às vezes a gente não consegue com a eficácia ou no tempo hábil ali que se precisa, mas hoje tem tido muito mais suporte, né? O SUS ele tem realmente focado nessa ajuda, da psicoterapia, de um processo até psiquiátrico, porque tem casos que você precisa recorrer a um psiquiatra. Pois é, Gabi, qual é a diferença entre o psicólogo e o psiquiatra? Pois é. Porque as pessoas acham que é a mesma coisa, que é o mesmo tipo de profissional. Sim. Qual é a diferença? Em que momento eu procuro um psicólogo e em que momento eu procuro um psiquiatra? Isso. Veja só, eu vou voltar um pouquinho àquilo que eu estava falando em relação a você se perceber, né, que você está desajustada nos teus processos do cotidiano. Então, assim, eu já não consigo mais trabalhar como eu trabalhava, eu já não consigo ter um sono reparador como eu tinha, né? Eu estou percebendo que tem noites de sonos que eu não estou conseguindo aí regular o meu sono, a falta de apetite, né? A sudorese, né? As mãozinhas suadas, palpitação, ataque cardíaco, tudo isso são sintomas de uma crise de ansiedade. Um choro compulsivo, que pode levar à depressão e outros transtornos, né, relevantes. Então, o psicólogo, ele vai cuidar das causas desse processo, certo? Então, assim, o porquê que isso está acontecendo, como isso se desencadeou, quais são as questões por trás de toda tua infância, adolescência, tua fase atual. Depende da abordagem, aquilo, né? Depende da abordagem e atuação, mas sim, independente disso, cuida das causas. O psiquiatra, ele vai acionar, ele vai cuidar dos sintomas, né? Eu tô com uma enxaqueca constante, eu tô com uma insônia constante, eu tô com esse taquicardia, né? Tô muito nervosa. Tô muito nervosa. Ele vai acionar os sintomas. É igual quando você vai para um médico, você tá com uma cefaleia ou enxaqueca, você vai lá, toma um remedinho, né? Você toma um remedinho e ela vai diminuir. Mas a causa do problema existe. Exato. Se você não procurar um especialista, se você não se aperfeiçoar nesse processo de cura, de busca. E vocês, né, trabalham juntos, né? O e aí é uma parceria. E o psiquiatra sempre na complementação de um tratamento, né? As pessoas têm resistência. Muitas vezes, assim, tem casos que você está acompanhando e que é importante ter esse acompanhamento do psiquiatra. Eu digo muito comum a gente ouvir, não, eu vou pro psicólogo, eu não sou maluco. Eu não sou maluco, infelizmente ainda a gente se depara com isso. Isso é um paradigma que ainda precisa ser quebrado. Sim. Precisa ser ressignificado mesmo, porque a saúde mental, ela demonstrou uma importância muito grande nessa pandemia. Sim. Quem já estava em processo de tratamento conseguiu passar por ela com mais facilidade. Com mais facilidade, exatamente. Não que você não vá sofrer com isso, que você não vá ter suas ansiedades, suas tristezas por estar longe das pessoas e não ter sua vida de volta normalmente, mas isso te ajuda a entender que vai passar, ajuda na ansiedade, dizer, não, eu tô há 2 meses presa, eu vou ficar mais não custa nada, porque quem está muito ansioso, quer sair, quer ir para o shopping, quer ir para o restaurante, porque não aguenta mais ficar em casa. E não há o entendimento da necessidade atual. Às vezes não sabe nem lidar com essa própria inquietação. Não né, sabe. Dani? Não sabe dizer assim,
peraí, não se conhece o suficiente, não tem ferramentas ali para se ajudar, porque fica perdida, bate o desespero. No desespero eu digo que não resolve nada. Né? Eu sei que às vezes é fácil falar para quem está do outro lado da situação, mas a gente aprende muito também do outro lado, ouvindo relatos e muitas vezes até se colocando nessa situação. Quem é que nunca perdeu um relacionamento? Quem é que nunca perdeu uma pessoa querida no seu âmbito familiar? Né? Uma mudança de trabalho? Tudo isso gera impactos. Né? Tudo isso gera impactos. E nesse momento atual, a gente, assim, todos foram pegos de surpresa de uma avalanche. Tudo acontecendo ao mesmo tempo agora. Você perdendo entes queridos, perdendo emprego, renda, muitos casais se separando porque não estão conseguindo lidar. A questão do diálogo, que é muito importante, e tem gente que não sabe dialogar. Né? Não sabe dialogar. Então, assim, doutora, eu já fui procurada nesse processo agora, dizer assim, eu não sei o que conversar com meu esposo. Eu não sei o que falar com o meu filho. Então, o que é mais importante? Acolhe. Primeiro acolhe essa pessoa que está em crise ou que está numa inquietação muito grande, numa irritabilidade. Observa como é que está o comportamento dessa criança, desse adulto, desse adolescente, do esposo, seja lá quem for, né? E aí depois valida esse sentimento, eu realmente entendo que você está sentindo isso, eu me coloco no seu lugar, no sentimento de empatia, e depois buscar uma situação para que isso tudo seja acompanhado por um profissional que realmente vai ter condições de iniciar um tratamento. Só complementando um pouquinho essa questão até do psiquiatra, né, que a gente estava falando um pouquinho antes, muitas pessoas têm resistência ao tratamento medicamentoso. Só que as pessoas têm que levar em consideração que nem sempre a psicoterapia ela vai ser o suficiente. Tem casos que a gente consegue, através de acompanhamento psicoterápico, né, no processo realmente de dedicação, porque eu sempre digo, Dani, é um processo de dedicação. Você está em constante mudança o tempo inteiro. Então, às vezes a situação ali está equilibrada, mas acontece uma situação esporádica ali no seu dia a dia, ou acontece uma situação repetitiva que você já teve a oportunidade de vivenciá-la. Você já começa a ter um novo olhar a partir do processo de mudança, né? A ressignificar esse conteúdo. Então, tem casos que a gente realmente precisa desse acompanhamento. E é uma parceria, como você trouxe, né? O psicólogo, junto com o psiquiatra, eles vão bolar um plano de atuação para esse paciente. Né? Cada um do seu jeito, muitas vezes se comunicando para entender a dosagem dessa medicação, porque o psiquiatra é quem medica, né? O psicólogo não tem condições de medicar, então a gente atua com a psicoterapia, né? Um tratamento psicoterápico. O psiquiatra, sim, ele tem condições de regular a tua dose, né? Costumo dizer que às vezes as pessoas têm que ter um pouquinho de paciência, porque a medicação vai ter seus efeitos colaterais. Tem gente que não vai ter tanta dificuldade, mas tem gente que já vai ter uma dificuldade tremenda. E a importância de retornar esse psiquiatra, a importância de fazer esse acompanhamento realmente, muitas vezes semanal. Tem gente que é 2 vezes por semana. Depende da necessidade de cada um. Né? Você falou muito das crianças também nesse processo. Como que a mãe pode observar um filho, assim, e identificar uma depressão, uma crise de ansiedade nos seus filhos? Sim. Né? Crianças e adolescentes também. Adolescentes também que são muito fechados, vivem no mundo deles. Como que os pais podem reconhecer esses transtornos mentais nos seus filhos? Dani, assim, hoje a gente, na verdade, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa fazer suas atividades e acaba que muitas vezes tem pais até que não têm a oportunidade de estar monitorando os seus filhos como antes. Eu digo que sempre com toda loucura que veio a pandemia, tem algo bom por trás disso. Nossos pais, nossos filhos estão tendo oportunidade de se relacionar, né? Eles estão se relacionando de uma forma mais íntima mesmo, de você entender até um contexto escolar dentro de casa, onde você tem que acompanhar o teu filho na escola, que hoje você está fazendo esse processo muito mais online. Então, é uma grande oportunidade desses pais observar esses filhos. O que é que está levando o meu filho a essa inquietação, a essa irritabilidade constante, uma agressividade? Muitas vezes a criança não consegue receber Reage um não. com agressividade. Ela né? não recebe, não consegue, ela tem muita dificuldade de receber esse não. Então, por que ela está tendo tanta dificuldade? Como é que eu estou dando esse não? É importante os pais também se observarem, né? Será que essa linguagem que eu estou usando com meu filho é uma linguagem apropriada? Será que eu estou dando a atenção
que ele realmente precisa naquele momento. Porque, assim, acho que qualquer pessoa já passou por isso, do filho, né, mãe, escuta aqui, calma, eu tô aqui no celular resolvendo alguma coisa. É, muito E comum. é muito comum e, assim, eu digo, ele já entendeu que você precisou sair de casa para resolver algo. Então, quando você volta para casa, a criança, ela quer essa atenção. Claro. Ela quer entender que o pai dela está de volta, que a mãe dela está de volta. Então, ficar atento também, né, em direcionar um tempo de forma diferente para esse filho. É o momento da brincadeira, então vamos brincar. Observar como ele está brincando, a quem ele recorre, que recurso ali que você tem, que ele está sempre recorrendo. Às vezes a criança fica um pouco isolada, não quer interagir. Com a questão da tecnologia também, né, que é um recurso que a gente acaba utilizando muitas vezes, até para manter aquela criança caladinha, ou então não atrapalhar naquele momento de uma atividade que a pessoa precisa colocar em prática em casa, ou quer seja quando sai. Então, às vezes a criança, ela fica bitolada, né? Ela fica num movimento repetitivo que merece uma atenção. É bom chamar para fazer exercício junto. Sim, interagir. Né? Interagir com os filhos, porque fica cada um preso na sua tecnologia, no seu celular, no seu tablet, e não observa que por detrás disso está nascendo um transtorno mental. Isso, e assim, essa substância, o transtorno, ele começa a gerar realmente sintomas que são perceptíveis no corpo, e, né, físico e emocional. Então, assim, por que essa criança chora em desespero? Por que essa criança, num impulso de raiva, ela agride, ela xinga, ela se irrita com tanta facilidade? Então, cabe esses pais estarem atentos, porque as crianças muitas vezes não vão verbalizar. Não, quase né? nunca. Quase nunca, elas não vão verbalizar. Pai, eu estou precisando de ajuda. Eles não conseguem perceber, não né? conseguem. Então, cabe uma responsabilidade desse adulto. Quem não consegue estar acompanhando diariamente, chama a babá, chama a secretária, chama o vizinho. Quem tiver no cuidado dessa criança e ouve essa pessoa também. Qual é a tua visão em relação ao meu filho? Como é que foi o dia a dia na escola? Por isso a importância do acompanhamento, né, dentro das escolas. Lógico que agora, nesse momento, a gente tem que levar em consideração o que está sendo feito atualmente. Isso. Mas, como um todo, né, é importante esse acompanhamento. Com certeza. Né? Gabi, que dicas que você pode dar para a gente identificar melhor os transtornos e também passar por essa pandemia da melhor maneira possível? Você já falou algumas coisas aqui, Sim. Mas assim, é bom dar uma elencada, né, para as pessoas de casa entenderem o que elas podem fazer para se ajudar, né, e a passar por isso da melhor forma. Primeira coisa, assim, a gente falou num ponto muito importante, que é o diálogo, né? O diálogo, ele tem que estar dentro da família, dentro das nossas relações. Então, dialogar é um ponto-chave. Procurar entender, filho, por que você está com essa raiva? Por que quando eu falei com você, né, cuspiu? Por que você bateu? Por que você jogou esse brinquedo? Então, esse acolhimento, ele vai se sentir seguro. Na medida que ele vai se sentir seguro, ele vai entendendo que ele tem com quem contar. Meu pai não está ali só para gerar medo em mim, respeito, né? Não, meu pai está aqui para gerar um acolhimento. Minha família está aqui para gerar esse acolhimento. Então, é importante isso. Manter um pouco da rotina dessa criança. Por mais que a gente não tenha uma rotina estabelecida como antes, né? Ir para a escola, tomar banho no horário ideal, enfim, almoçar. Mas criar uma nova rotina. Criar uma nova rotina. E eu digo o seguinte, essa nova rotina, ela também pode ser quebrada muitas vezes, com uma tolerância, uma flexibilidade. E não ficar naquela rigidez também constante. Porque, assim, Dani, tem muitos pais que estão se culpando por isso. A gente tem que falar para aqueles pais também que às vezes não tem condições, às vezes tem que cuidar de um idoso que está em casa também, às vezes não tem condições de ter uma pessoa para cuidar e ajudar. Tem os né? afazeres tem domésticos. Tem os afazeres domésticos. O que é que eu falo? Qualidade é melhor do que quantidade. Então, na hora que eu estou com essa criança, eu estou com essa criança. Na hora que eu estou me doando para esse idoso, para esses cuidados, eu estou. Na hora que eu estou doando um tempinho para mim, eu também estou cuidando um pouquinho de mim. Né? Tomar um banho com qualidade, fazer uma alimentação com qualidade também. Sabe, muitas vezes interagir com essa criança, envolvê-la nessas atividades. Vamos fazer algo gostoso que você queira, vamos praticar um exercício, coloca lá, né, no YouTube, hoje tem tanta facilidade de você conseguir fazer atividades em casa. Enfim, resgatar a infância, trazendo memórias afetivas, né? Olhando fotos, fazendo brincadeiras.
tudo isso é uma maneira de você interagir com a criança, interagir com esse adulto também e se permitir vivenciar experiências, né? É muito importante, gente. A saúde mental, ela tem que fazer parte da nossa rotina de cuidados com o corpo. Porque, como a Gabriela falou no início, corpo e mente sãos conseguem manter a gente em pé. Exatamente. Né? Então é muito importante que você procure uma ajuda psicológica para te ajudar a entender o seu processo, a sua vida, as suas relações, para que você se culpe menos, porque a culpa também, né, promove um Sim. peso muito grande na nossa vida. Então, gente, eu queria agradecer a Gabriela por esse papo tão gostoso que a gente teve aqui sobre saúde mental. E deixa um recadinho, Gabi, para Sim. quem está nos assistindo, sobre a importância desse tema que a gente trouxe aqui. Eu que agradeço, né, assim, a oportunidade, como eu já disse. E, gente, vamos cuidar, né, vamos se cuidar. Não só valorizar essa saúde física, que é tão importante, não desmerecendo jamais a importância da saúde física, mas investir na saúde mental. Porque, como a Dani também trouxe, os dois andam juntos, corpo e mente andam juntos. Então, quem tiver a oportunidade de estar fazendo terapia, busque ajuda, sem preconceito, primeiro consigo mesma, né? Que a gente joga muito preconceito pro outro. Ah, mas o outro vai me achar louco, mas o outro não vai entender o que eu sinto. Calma, quem está passando e vivenciando as experiências é você. Então, você sabe o que está acontecendo no seu corpo, você sabe as mudanças que estão surgindo. Então, primeiro, reconhecer que você tem limites para isso. Que você não vai se ajudar sozinho muitas vezes, que vai precisar desse apoio psicoterápico de um profissional que vai estar te acompanhando. E essa rede familiar, ela acaba atuando junto. Ela acaba, quando você se coloca nessa posição, eu quero ajuda, eu vou procurar ajuda, às vezes as outras pessoas em volta, Dani, elas reconhecem que você de fato está precisando dessa ajuda. Mas quando você não tem muito esse reconhecimento, não se valida que precisa, as pessoas menosprezam. Verdade. Então, gente, vamos nos olharmos, né? Olhar para dentro. Quando eu falo dentro, no oculto, no profundo. E se permitir buscar ajuda, que é o mais importante. Espero que vocês tenham gostado também desse bate-papo, né, Dani? E outras oportunidades virão. Obrigada, Dani. Obrigada, Gabi. Gente, muito obrigada e até o próximo Alagoas em Pauta. No programa de hoje falamos sobre saúde mental e a sua incidência direta na nossa qualidade de vida. Viver mais e melhor depende de como cuidamos da nossa mente. Se você perdeu esse e outros programas da TV Cidadã, é só acessar o nosso canal no YouTube e ativar as notificações. Assim você vai ficar por dentro de tudo o que acontece de mais importante em Alagoas. Semana que vem a gente volta. Até lá!